Bom dia, irmãs, para aquelas que chegaram agora. Deus abençoa. Números 29. E como nós pudemos observar, Números 29 é uma continuação do capítulo passado, anterior, de ontem, o 28. Continuando falando sobre as festividades, as festas, as proclamações, né? Então, se um esboço histórico de Números 29, do versículo 1 ao 6, ele vai falar das ofertas do dia da trombeta, né? As ofertas de animais, ofertas de alimento, de 7 ao 11 do dia da expiação, né? E do 12 ao final até o 40 da festa dos tabernáculos, né? E discriminando aí dia a dia o que era para ser feito e como deveria ser feito, né? O que essas festas, né, como a gente sempre gosta de trazer para os irmãos, a gente faz uma pesquisa em cima, trazendo para os nossos dias, né, e algumas coisas que a gente possa utilizar, porque algo que precisa ficar sempre muito gravado na nossa mente, no nosso coração, é que toda a Bíblia, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é sobre Cristo. É falando sobre Cristo, é o plano de Deus, né, para a nossa redenção e para a nossa salvação, né? Então, o Senhor, ele observou, Deus ordenou a observância de várias festas solenes, mostrando a importância de se dedicar tempos específicos para adoração e para a celebração do que o Senhor faz pelo seu povo, por nós, né? O versículo 1 fala que no 7º mês, no 1º mês, tereis santa convocação, né? Ou seja, o povo seria reunido, para adorar. Olha que coisa fantástica, né? Às vezes eu fico imaginando como será no céu, né? Uma adoração constante, né? A gente conhecer ao Senhor aquilo que Ele vai nos permitir saber, né? Porque nós veremos Cristo face a face. Então essas datas, essas festas fixas, como Levíticos 32:2 nos ensina, né? As festas fixas do Senhor é para que nós proclamamos nas santas convocações cada uma dessas festas, para que o povo se reúna para adorar, para que o povo se reúna para celebrar junto o nome do Senhor, porque o nome do Senhor, irmãos, é o único digno de ser adorado, né? Hoje, de uma forma geral, o povo tem muito ídolo, né? Muitos ídolos do coração. São muitas, são muita, são muitos artistas, muitas coisas que as pessoas copiam e algumas até fazem cirurgias para ficar parecido, para ter algo parecido com aquele seu ídolo, né? A gente, como cristão, a gente não fica falando contra essas coisas assim de uma forma geral, mas a gente sabe que isso não leva a nada, né? Gente, nós sabemos disso. A gente não, a gente ora por essas pessoas e tenta esclarecer quando possível, porque a gente só tem condições de prestar ajuda quando a pessoa quer ser ajudada, né? Antes disso é praticamente impossível. Mas nós sabemos que isso é tudo vão, é vazio. A pessoa tá em busca de uma identidade, que a identidade é Cristo. Então, quando algumas pessoas ainda citam aquele exemplo, né,
fugiu o nome da menina, que ela fala lá que quando a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Então nós precisamos saber do nosso alvo e para onde estamos indo. E o nosso alvo é Cristo. Estamos indo para Cristo. Então isso precisa ficar claro que a nossa vida é isso. E quando havia essas reuniões, o povo se alegrava. E, e Colossenses, irmãos, capítulo 2, versículo 16 a 17, ele vai falar para nós que ninguém nos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua, ou dos sábados. Porque tudo isso, tudo, são sombras das coisas futuras, que o corpo é de Cristo. Então, quando nós estamos reunidos em nome do Senhor, não é que você pode fazer tudo, de forma alguma, porque nós vamos ver mais à frente que tudo precisa ser feito com ordem e decência. Mas nós estamos reunidos ali para adorar, E precisamos viver isso de uma forma que o Senhor seja glorificado. E é justamente para que isso acontecesse que o versículo 7 fala que ao 10º dia do 7º mês tereis a santa convocação. Ou seja, quando começa a entrar, para que haja o reconhecimento de que nós somos pecadores. É um tempo de arrependimento, um tempo de purificação, enfatizando a necessidade da confissão e arrependimento contínuos. Mas eu sei que vocês sabem, mas é sempre bom a gente frisar. O que há de bom em nós é Cristo. Nós somos total e completamente pecadores. A palavra de Deus fala que nós nascemos em pecado e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Por quê? Porque nós temos essa herança de Adão. Uma herança que não tem como a gente fugir dela. O querer o bem está em nós, mas o praticar não. Então nós precisamos reconhecer que somos pecadores e que necessitamos de estarmos perante ao Senhor, purificados dos nossos pecados, porque ele mesmo diz: sede santos, porque eu sou santo. E 1 João 1,9 nos ensina justamente isso, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É o coração quebrantado, é um coração que reconhece que sem o Senhor nós não conseguimos nada. Nada, absolutamente nada. Então, as ofertas e sacrifícios são um meio central de adoração, simbolizando a entrega total a Deus e a busca pela sua graça. Então, quando o Senhor fala que eles deveriam, oferecer um holocausto de cheiro suave ao Senhor, um bezerro novo, um carneiro, 7 cordeiros, tudo sem defeito, simbolizava a nossa própria vida, o nosso próprio corpo, o nosso próprio ser.
Romanos 12:1 não está dizendo isso? Paulo nos ensinando. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto diário, diário. E não é fácil, né, irmãos? Dentro, cada um de nós temos as nossas fraquezas, mas interessante que eu estava orando agora pela manhã e ainda lembrando aquele versículo, eu não procurei onde ele está, mas acredito que as irmãs já o conhecem, onde fala que o Senhor, ele é tão bom para conosco, que ele não permite com que nós sejamos tentados além das nossas forças, além da nossa capacidade. Então, o que nos sobrevém até apenas aquilo que a gente pode suportar. O Senhor não nos deixa ser tentados além daquilo que nós podemos suportar. Olha que maravilha. Então nós temos condições de apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Hebreus 13:15 ainda reforça essa passagem, né? Portanto, ofereçamos sempre a Ele, ao Senhor nosso Deus, sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, se nós confessamos o nome do Senhor, se nós declaramos, se nós temos né, a marca do cristão, nós precisamos estar diante do Senhor com integridade e fidelidade de coração. Que as pessoas vejam não apenas a fala, mas o nosso proceder diário dessa forma. Obrigado, irmã. A irmã colocou aí o versículo para nós, né? Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam, que professam o seu nome. E isso é para nos fortalecer. Tudo que o Senhor mandou com que fizéssemos, com que eles fizeram lá, e hoje nós, é para nós entendermos a nossa necessidade de dependência do Senhor. Por quê? Porque as festas também servem para lembrar as bênçãos passadas e a fidelidade de Deus, fortalecendo a confiança no Senhor. O versículo 12 está falando aí para como teria que ser feita, como proceder, de agir, tudo isso. Isso é para trazer a memória do povo que foram escravos no Egito. Deuteronômio 16:12 está falando, e lembrar-te-ás de que foste servos no Egito, e guardarás e cumprirás esse estatuto. Eles precisavam ver, visualizar e ter fé. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor nosso Deus. Então nós vamos trazer a lembrança. Trazer a lembrança. Lá no passado, trazer a lembrança de que eles foram escravos no Egito. E hoje, para nós, trazer a lembrança de quê? A lembrança é de que eu e você éramos escravos do pecado. Éramos escravos do pecado. Mas hoje, através de Cristo, nós somos
salvos dessa escravidão. Nós não estamos livres do pecado, mas nós não estamos mais, não somos mais escravos dele. Nós podemos nos aproximar daquele que é galardoador de todos aqueles que o buscam. O Senhor nosso Deus, ele traz à nossa memória aquilo que é motivo de agradecimento a ele. Porque são bênçãos passadas. Olha que coisa fantástica. Quando você se lembra, quando nós caímos em si, nos lembramos daquilo de onde Deus nos tirou, de como éramos, e hoje onde nós estamos, né? Como me permita a Brenda usar o exemplo dela, que ela deu ontem para nós, da família dela, apesar de todas as dificuldades, de tudo que se faria contra, que falaram contra e tudo, ela está servindo ao Senhor. Então, quando ela olha para trás e vê que era uma improvável, e hoje está diante do Senhor, isso é para alegrar, é para fortalecê-la, é para nos alegrarmos e sabermos que Deus é a nossa provisão. Deus é a provisão para as necessidades que eu e você temos. As ofertas de cereais e as libações indicam a provisão de Deus para as necessidades físicas do povo, além das espirituais. O Senhor sabe do que nós temos necessidade. Deus sabe aonde é nossas fraquezas, irmão. Deus sabe onde somos fortes. Deus nos conhece. Tudo, 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 tudo. Em Filipenses 4:19, ele diz que o Senhor, o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Eu não sei se você tem o hábito de orar o Pai Nosso, mas olha só que interessante. Não sei se você já fez um estudo sobre cada estrofe, sobre o que o Pai Nosso nos orienta, mas olha a profundidade, porque ele fala assim, né, Mateus 6, onde o Senhor nos ensina ali a oração. Falando sobre a questão de que o Senhor nos supre. Olha só. Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu quero enfatizar o versículo 11, irmãos, onde fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor é que Ele nos supre todas as nossas necessidades físicas e espirituais. Por isso que nós, muitas das vezes, nós aprendemos que além, além da palavra do Senhor, que você vai levar às pessoas, além da proclamação da palavra de salvação, na maioria das vezes, isso precisa ser acompanhado de algo que vai suprir as necessidades da pessoa. Porque às vezes a pessoa está ali faminta
não apenas espiritualmente, mas fisicamente também. E o Senhor, Ele é esse que Ele supre todas as nossas necessidades, segundo as suas próprias riquezas. Ele supre todas as nossas necessidades. Porque o pão de cada dia, Ele nos dá. Nós não precisamos nos preocupar, nós não precisamos temer, nós não precisamos, como eu diria, nos preocuparmos além daquilo que já faz parte daquilo diário, porque o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. E além, irmãos, de trazer à memória o que o Senhor fez e faz, além de suprir todas, a pessoa entender que supria toda a necessidade, as festividades, elas tinham por objetivo unir o povo, a unidade do povo de Deus. As celebrações comunitárias reforçam a unidade do povo de Deus, lembrando-lhes de que são um corpo unido em adoração ao Senhor. Lembrando para mim, para você hoje, que não é que você não pode servir a Deus na sua casa, claro que pode e deve, mas nós precisamos também nos congregarmos. Quando fala no versículo 12, celebrareis a festa ao Senhor por 7 dias, é o povo reunido. É o povo reunido. E não é o que declara Salmo 133:1? Salmo 133:1, irmãos, fala assim: ó quão bom, quão agradável, quão suave, quão gostoso é que os irmãos vivam em união. Nosso pastor, ele gosta de falar sempre uma frase que ele diz assim, que junto nós somos fortes, mas com o Senhor nós somos imbatíveis. Então, ó quão bom e agradável que os irmãos vivam, habitem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Olha, irmão, que é isso. Então, precisamos celebrar juntos, alegrando, nos fortalecendo mutuamente. Efésios 4:3 vai falar que a gente precisa procurar guardar a unidade do Espírito. Ou seja, somos um em Cristo. Agora, tudo isso, irmãos, toda, toda, toda essa festividade, toda essa alegria, tudo que nós vamos fazer para o Senhor, precisa ser feito com ordem. A ordem detalhada das ofertas e sacrifícios mostra a necessidade da consistência e ordem no serviço ao Senhor. Quando ele fala no versículo 39, estas coisas oferecereis ao Senhor, as vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, os vossos holocaustos e as vossas ofertas de cereais, as vossas libações e os vossos sacrifícios pacíficos. Tudo isso precisa ser feito. Você viu que há uma ordem, ele explicando exatamente o que seria matado primeiro, como seria feito depois. Isso é ordem, por quê? Porque 1 Coríntios, irmãos,
1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, ele orienta para que tudo isso que nós façamos decentemente, com ordem. Pode ser de qualquer jeito. Há uma orientação específica para que isso, para que tudo seja feito com ordem e decência no corpo do Senhor. E aí, Colossenses, ele completa, Paulo completa, se nós podemos dizer assim, essa orientação de 1 Coríntios 14, 40. Ele complementa, ele fortalece, e ele diz assim: porque ainda que eu esteja ausente, quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo-me a vossa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Decência e ordem. Eu sei que Deus age de várias formas. Deus fala, né? Deus usou uma mula para falar com o profeta. Mas a gente precisa ter muito cuidado com certas coisas que a gente vê às vezes. As pessoas, sei lá, agindo de forma diferente, uma forma sem ordem, né? Sem decência. A gente precisa ficar atento a determinadas situações, né? Nos basear naquilo que a palavra de Deus nos mostra que deve, de como é. O Senhor, todas essas instruções é para que nós entendamos como que nós precisamos estar diante